Tarde, pessoal. A gente vai fazer então uma aula hoje de pancreatite aguda. Vamos falar de anatomia, falar bastante de fisiopatologia, manifestações clínicas das doenças e no final manejo e complicações, tá? É uma aula bastante importante porque tem bastante lendas de como se trata a pancreatite e a gente tem algumas coisas bem definidas. Vocês vão ver que muita gente trata de uma maneira um pouquinho diferente, um pouquinho mais antiga a pancreatite, tá? A gente vai dar uma aula bem da evidência mais recente que a gente tem para tratar essa doença, que é uma doença grave, pode ter uma série de complicações e não ter uma mortalidade tão baixa assim, tá? Espero que vocês estejam bem. Se tiver barulho no final durante os slides, a minha criançada aqui em casa, tá bom? Vamos começar. Então, o pâncreas é dividido em cabeça, corpo e cauda. A parte que junte o corpo à cabeça a gente denomina de colo, tá? A cabeça é dividida em duas proeminências, o tubérculo mental e mais posterior, fazendo a volta por trás do processo uncinado. Anatomicamente é importante saber que ele é um órgão praticamente inteiro retroperitoneal, à exceção de um pedaço da cauda que pode ter um pouco de peritônio. Mas quando vocês forem ver cirurgias, lidar com isso, a gente pensa no órgão como um órgão retro inteiro, a gente pensa nele como um órgão retroperitoneal, tá? Ele pesa aproximadamente 100, 150 gramas numa pessoa comum, tá? A gente tem aí dentro dele o ducto pancreático principal e o ducto pancreático acessório ainda fazendo parte. Como a gente pode ver aqui na imagem, o pâncreas é um órgão que tem relação anatômica com a diversidade muito grande de órgãos do quadrante superior ali do abdômen. Por isso que ele anatomicamente acaba sendo difícil de acessar. As cirurgias que envolvem pâncreas são um pouco mais difíceis que o habitual. E a gente tem uma série de complicações de quando qualquer doença no pâncreas se agrava ou é um pouco mais agressivo. A cabeça, pode ver, tem uma relação com a curvatura ali do duodeno. O processo uncinado, ele é posterior aos vasos mesentéricos superiores, tá? E a veia mesentérica superior acaba delimitando a incisura pancreática. Esse colo que faz a junção da cabeça com o corpo, posterior a ele, a gente tem ali a formação da veia porta. O corpo e a cauda, eles estão ali abaixo do tronco celíaco e acima da flexura do duodeno jejunal, tá? Tem também ali o ligamento lieno-renal, tá? O corpo ainda acaba tendo uma relação anterior com o estômago, com o cólon transverso e o duodeno, que também a gente vai ter que saber isso, é importante, porque pode ter complicações da pancreatite. E posterior, atrás da cabeça, veia cava inferior, artéria aorta, vasos renais, e atrás do cólon, a veia mesentérica superior e a veia porta, tá? A gente ainda tem mais posterior o diafragma, tá bom? Pode ver aqui também que a cauda tem um pouco de, como a gente conversou, é peritonizada e acaba tendo uma relação importante com o baço. Isso aqui é o que a gente acaba tendo de mais importante. Então aqui, para a gente lembrar essa parte que vocês já devem ter visto de anatomia da via biliar, o ducto pancreático começa ali na cauda do pâncreas, se estende por todo o corpo até a cabeça, que vai drenar ali no final na papila duodenal. A gente precisa lembrar um pouquinho da via biliar também, principalmente porque a gente vai estudar daqui a pouquinho nos próximos slides que a pior
maior causa de pancreatite é litíase biliar, né? Então a gente vai ter o ducto cístico saindo da vesícula, se juntando ao ducto hepático comum, formando o ducto biliar comum, que é o nosso colédoco, tá? Que vai drenar ali no final na ampola de Vater e também na papila duodenal maior. Só para não esquecer ainda, o ducto pancreático acessório, que vai drenar na papila menor do pâncreas, tá? Geralmente ele pode ser o ducto pancreático acessório ou uma ramificação do ducto pediátrico principal, ou pode ser uma estrutura anatômica independente sem relação com o ducto pancreático principal, mas ambos vão drenar dentro do duodeno. Aqui eu quero mostrar para vocês só uma imagem interna do duodeno, tá? Com a papila menor e a papila maior, tá? Mostrar também, que na outra imagem não ficou muito claro, que o colédoco vai passar posterior ao pâncreas, depois vai penetrar ali na sua cabeça, e que esses esfíncteres, tanto do colédoco quanto do ducto pancreático, possuem músculo liso ali no final. Eles formam o esfíncter papilar que vai drenar ali na papila maior dentro do duodeno, tá? Então a gente tem como acessar isso, depois a gente vai conversar um pouco mais para frente. É importante saber isso porque a gente tem como acessar essas estruturas por exames invasivos. Então, a pancreatite aguda é uma doença inflamatória da glândula pancreática que pode acometer todas aquelas estruturas peripancreáticas que a gente estudou nos slides anteriores, dada a relação íntima do pâncreas com uma série de estruturas do abdômen superior. Essa inflamação vai levar a uma disfunção eminentemente do parênquima exócrino, que pode, gradualmente, de como tiver a evolução dela, ser desde um ataque transitório até você perder permanentemente a função do órgão, inclusive a endócrina, tá? A gente vai mostrar mais para frente, mas você pode ter desde sintomas leves como só dor, até manifestações extremamente graves, inflamatórias, hemorrágicas, com óbito da doença. A gente tem uma série de causas para a pancreatite aguda, como essa tabela mostra. Mas destrinchando essa tabela, 80 a 90% é por pedra na vesícula, tá? Por colelitíase. 15 a 30% vai ter o mecanismo de lesão alcoólica e uma partezinha pequena hipertrigliceridemia, tá? A gente cada vez mais como hoje a gente manipula mais essa via biliar, a gente acaba tendo agora uma ascensão do número de casos por pancreatite pós-colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, CPRE. A gente ainda tem um tanto de causa por trauma, aquele mecanismo de você queda, bate o abdômen superior, como por exemplo no guidão de bicicleta, você pode fazer uma pancreatite por trauma direto, ou por uma facada, um tiro. Drogas, tem algumas clássicas assim que fazem bastante pancreatite, que estão colocadas ali na tabela. E no pós-operatório, você acaba tendo causas raras de pancreatite, como vasculite, doenças do tecido conjuntivo, mas são causas um pouco mais raras e não são comuns. Até causas infecciosas de pancreatite por vírus a gente acaba tendo e autoimune, mas não é a regra. Aquelas 3 primeiras causas vão perfazer mais de 95% dos casos que a gente vai lidar de pancreatite na nossa vida. Então, lembrar da ascensão de pancreatite pós-CPRE e medicamento. Essa segunda tabela é mais para a gente lembrar do que pensar quando a gente tem um paciente com pancreatite recorrente, tá?
a gente acaba sempre ainda pensando primeiro na via biliar, tá? Principalmente microlitise, medicamento, que é uma causa que o pessoal esquece bastante, e abuso de álcool. A gente acaba chegando nesses diagnósticos, até hipertrigliceridemia. Essas outras causas, mais para frente, também são causas que você vai pensar. Que a gente conversou do pâncreas de Visium, da drenagem anômala daquela via biliar acessória, câncer de pâncreas, neoplasia intraductal ali da papila, pancreatite hereditária, fibrose cística, que é rara, mas pode se apresentar como pancreatite, principalmente paciente que já tem quadro respiratório associado. Bem raro autoimune, mas existe. E quando a gente coloca idiopática é porque a gente não descobriu o diagnóstico. Então vamos. O principal fator de risco, a principal causa, perdão, acaba sendo a colelitíase mesmo, né? E o fator de risco são os cálculos menores que 5 milímetros, porque os cálculos maiores vão impactar no cístico ou antes na via biliar, né? Então vamos fazer colicistite, coledocolitias e outra coisa. Os cálculos menores que vão migrar por toda a via biliar e vão obstruir ali na papila, aí aumentando a chance de fazer pancreatite. Então tem que ser cálculos menores. O etilismo, de 5 a cada 100 mil pessoas, né? E tem um grau de susceptibilidade pessoal, mas quando associa-se o tabagismo junto ao etilismo, aumenta-se bastante a chance de fazer pancreatite. E o pós-CPRE, que eu expliquei antes, após a manipulação da via biliar ali, né? Da papila maior, daquela invólucro muscular que tem e do final do ducto pancreático principal, tá? 5 a 10% dos pacientes que fazem o procedimento fazem pancreatite, podem fazer pancreatite. Então, uma estatística bastante grande, visto que a gente vem ampliando com o tempo as indicações de fazer a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Então, um fator de risco você vai ser a esfincterectomia, ou seja, você abrir essas papilas que são de diâmetro menor, os pacientes que já têm uma disfunção do esfíncter de Oddi, obviamente, história prévia de pancreatite pode ser pós-CPRE, os pacientes mais jovens e quando você precisa de mais de 2 injeções de contraste no ducto pancreático. Por quê? Porque isso quer dizer que você precisou manipular mais aquele ducto pancreático, tá? E obviamente o especialista que está em treinamento, porque ele manipula mais o ducto. Aqui só mostrando rapidamente o mecanismo de impactação do cálculo biliar e o mecanismo de obstrução da via do ducto pancreático principal, iniciando o processo da lesão fisiopatológica da pancreatite aguda, tá? Você pode ver que a gente, além da lesão direta pela secreção pancreática, fazendo ativação e a lesão, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, a gente ainda pode ter como mecanismo adicional de lesão o refluxo de conteúdo da vesícula biliar para o ducto pancreático, tá? Isso é pouco falado, mas é um agravante na fisiopatologia da doença. Não é o mecanismo principal, mas tem uma porcentagem de importância. Aqui também outra causa de pancreatite é quando o ducto biliar, o ducto pancreático principal drenar para a papila do adenal menor, tá? Então você vai ter um alto fluxo de conteúdo das vias pancreáticas, da via pancreática, num ducto menor. Então você vai ter o acúmulo dessa secreção pancreática dentro dos canais, fazendo todo o processo de ativação de enzimas pancreáticas e pancreatite, tá? E aí o ducto ventral, o ducto pancreático secundário, dentro na papila do adenal maior, entendeu? Então, se tiver um fluxo alto também num orifício menor, a gente pode ter pancreatite aguda também.
Aqui mostrando aquela lama biliar na vesícula que tem uma associação com microlitíase, tá? Então essa microlitíase pode fazer uma chance maior de fazer pancreatite aguda do que um cálculo realmente grande, né? Igual a gente conversou anteriormente. Então, o nosso objetivo da aula é pancreatite aguda, que ela é geralmente reversível e a glândula retorna normalmente à sua função, mas isso não em 100% dos casos. E o agravante da pancreatite aguda, o que vai causar toda a mortalidade dela, vai ser principalmente a resposta inflamatória aguda associada ao processo infeccioso inflamatório do parênquima pancreático, tá? A gente vai discutir isso daí. Igual, por isso é importante aquela aula de inflamação que a gente estudou lá atrás, nos anos anteriores, uma revisãozinha que a gente deu em inflamação aguda agora. Essa pancreatite crônica, que é a perda irreversível, a lesão endócrina, a resposta inflamatória crônica, não é importante para a gente no objetivo da nossa aula de hoje. Rapidinho, um pouquinho de epidemiologia, mostrando que é uma doença frequente. Nos Estados Unidos, a gente tem de 50 a 80 casos a cada 100 mil habitantes. No Brasil, a gente tem a segunda maior incidência no mundo. E a gente tem forma grave em até 25% dos casos. E dessas formas graves, até 20% dos pacientes acabam falecendo. Então, é doente com uma morbimortalidade grande, com uma frequência grande. Por mais que essa mortalidade seja restrito geralmente aos casos graves, como é uma doença que a gente tem muito, então você acaba tendo uma mortalidade anual não desprezível de pancreatite aguda de doentes graves por pancreatite aguda, tá? E é só a gente ver a prevalência que a gente tem de colecistectomias no nosso país para a gente ver como a pancreatite aguda realmente deve ser prevalente. Então depois eu vou mostrar algumas imagens do mecanismo fisiopatológico, mas se já estudaram isso daí, basicamente a autodigestão da célula é a teoria que é mais aceita, mais estudada e mais colocada como fator principal. Você tem uma ativação de uma série de enzimas proteolíticas dentro da célula acinar e não são ativadas realmente no lúmen, mas elas acabam tendo a lesão celular e caindo no lúmen do ducto pancreático, tá? E uma série de fatores, como infecção, toxinas, isquemia do órgão, estresse, influxo de cálcio dentro da célula, trauma direto, podem facilitar essa ativação prematura da tripsina. E essa enzima proteolítica ativada vai digerir os tecidos pancreáticos e peripancreáticos, fazendo esse processo inflamatório e ativando elastase e fosfolipase A2, fazendo mais lesão e amplificando essa resposta inflamatória, que vai ser a principal causa de mortalidade da doença. Então, na primeira fase, você tem essa lesão direta pela autodigestão da célula. Na segunda fase, que é a imunomediata, é o processo inflamatório sistêmico. E aí a gravidade vai depender da variabilidade individual, da quantidade de lesão, da quantidade de tecido pancreático afetado. E é na terceira fase que a gente vai ter, principalmente nos doentes graves, essas enzimas proteolíticas podem agir à distância quando caem na circulação sanguínea. E a gente tem as manifestações do processo inflamatório mediado por citocinas inflamatórias em órgãos distantes. Então, a gente pode ter associado vários doentes de disfunção pulmonar, disfunção miocárdica associada, disfunção renal, junto com a pancreatite aguda. Aqui nós temos diversos mecanismos pelo qual o cálculo da vesícula biliar pode impactar no ducto pancreático. Você pode ter um cálculo pequeno, como na figura A, impacta no ducto pancreático principal, fazendo basicamente pancreatite aguda. Na figura B, você impacta para frente da junção do colédoco com o ducto pancreático, mais na região da ampola. Então, além
da autodigestão de enzimas pancreáticas, você tem um refluxo de conteúdo da vesícula biliar para dentro do ducto pancreático principal. Então, além desse caso, que se obstrui na papila, você pode ter tanto pancreatite como disfunção da vesícula biliar, também inflamação também da vesícula com evolução do quadro. E na figura C você tem um cálculo um pouco maior que impacta separadamente o colédoco e o ducto pancreático principal. Então você tem três mecanismos fisiopatológicos da obstrução pelo cálculo para geração da pancreatite aguda. Então aqui, esse slide vai mostrar para a gente que a gente tem os mecanismos de lesão da célula acinar por álcool, infecção viral, drogas, trauma ou ainda distúrbios metabólicos como hipercalcemia e hipertrigliceridemia, fazendo essa lesão da célula acinar, liberando as enzimas pancreáticas no ducto. A outra que a gente tem é essa obstrução do ducto pancreático principal por pedra, muco no caso de fibrose cística, tumor, espasmo ou desproporção fluxo tamanho da papila duodenal. E a gente tem essa amilase, lipase e proteases ativadas dentro do ducto fazendo lesão. Essas enzimas ativadas, então, seja da célula ou do ducto, vão cair na corrente sanguínea e vão para tecidos adjacentes, tá? Então, quando ele cai nos tecidos adjacentes, a lipase principalmente, a gente vai ter aquela necrose de gordura características da pancreatite necromorrágica. E essas proteases também podem cair nos vasos sanguíneos, fazendo lesão de vasos e hemorragia, que são complicações, dada a relação anatômica do pâncreas, que a gente já conversou com diversos órgãos e vasos importantes, fazendo a pancreatite aguda. Quando caem na corrente sanguínea, eles podem atingir os órgãos a distâncias, mas a gente também vai usar essa amilase e essa lipase para fazer o diagnóstico laboratorial da pancreatite aguda. Aqui é só uma curiosidade para mostrar o gancho que a gente para fazer com a aula de inflamação, da ativação da fosfolipase A2, os mecanismos do ácido araquidônico, né? Com a ativação da COX-1 e aqui também da 5-lipoxigenase na formação de prostaglandina, turboxanos e leucotrienos, fazendo e perpetuando a injúria e o processo inflamatório no pâncreas. Então, depois que você tem o processo fisiopatológico inicial da pancreatite, pensando basicamente quase uma boa parte dos casos, acaba sendo obstrução ductal, a gente vai começar a ter ativação de uma série de caminhos e vias celulares e biomoleculares, tá? Na célula acinar pancreática. Na figura 1 ali, aquele quadro 1, aqueles sinais celulares iniciais, a gente vai ter um aumento do cálcio dentro da célula, a gente vai ter a ativação de uma série de proteínas quinases específicas, de algumas isoformas da proteína quinase tipo D, aquela PKD, tá? Depois disso, a gente vai ter os efeitos que acontecem também ainda dentro da célula, que vai promover a célula mais lesão celular e a perpetuação do processo inflamatório, que a gente vai ter aumento da transcrição de fator nuclear tipo B, aquele NFB, que vai produzir NF-κB, que vai produzir uma maior quantidade ainda de citocinas inflamatórias. Você vai ter ativação dentro do citoplasma da célula daqueles imunogênios que fazem autodigestão celular. Você vai ter uma redução da exocitose apical das enzimas pancreáticas para o ápice da célula em direção à luz.
mas elas também vão começar a fazer essas vesículas aderirem na parede lateral e na membrana basal da célula. Então você vai ter lesão celular em várias partes diferentes da célula acinar. Associada a isso, a perda da membrana, da permeabilidade da membrana paracelular, você vai ter a ativação de enzima pancreática por todo o pâncreas fora da luz, em vasos sanguíneos, até mesmo em estruturas adjacentes. E a resposta final disso vai ser morte celular por necrose ou apoptose, a inflamação e a perpetuação dessa inflamação, bastante edema do órgão pelo processo inflamatório agudo, e que é uma marca da pancreatite aguda, e até pelo edema e sinais associado também pelo edema e sinais celulares específicos, redução do fluxo sanguíneo para esse órgão. Aqui mostrando o mecanismo fisiopatológico da pancreatite pelo álcool, que mostra que o álcool, mediado por alterações de RNA e por alguns ésteres que você tem na célula e por ácido graxo, leva uma desestabilização de lisossomos e de glânulos de ziminogênio. Então isso faz que você tenha lesão celular, ativação enzimática, com consequente lesão celular e necrose, tá? Necrose é essa e o processo inflamatório que vai produzir uma série de citocinas inflamatórias que vão ativar a célula estrelada pancreática, ou essa célula estriada pancreática também pode ser ativada diretamente pelo álcool. Essas células são células de apoio que você tem no tecido pancreático, mas elas agem no papel de perpetuar inicialmente o processo inflamatório, mas principalmente depois disso, a célula pancreática predispõe a você fazer mais fibrose pancreática. Por isso que com a pancreatite por álcool, tem uma tendência maior de você fazer, depois dessa pancreatite aguda, uma pancreatite aguda alcoólica, você fazer evoluir com um processo de cronicidade da pancreatite, tá? Porque você faz fibrose do parênquima pancreático. Aqui mostrando mais um pouquinho de alterações fisiopatológicas que você tem na pancreatite. Se você perceber na imagem, fisiologicamente, as enzimas com ziminogênio, com conteúdo pancreático, vão fazer exocitose na membrana apical, ali, em direção ao lúmen, ao ducto pancreático principal. No processo de pancreatite, a gente vai ter uma inibição dessa secreção apical para alteração de sinais celulares. Essas enzimas vão ser ativadas ainda dentro do citoplasma da célula acinar. Vai ter uma redireção dessas vesículas da luz para a membrana basolateral da célula. Então, essas enzimas pancreáticas que vão fazer lesão vão cair no interstício, e também os mediadores inflamatórios vão para o interstício celular e não para a luz. Você vai ter disfunção mitocondrial e vazamento de conteúdo também por essas vias paracelulares, nessas junções entre as células acinares no pâncreas, ativação de espécie reativa de oxigênio, lançamento de citocinas inflamatórias, e o processo inflamatório então vai acontecer no interstício pancreático de uma maneira de moto perpétuo. Cada vez a lesão vai fazendo mais lesão, e esse processo inflamatório vai cada vez pegando mais fogo, e você vai ter uma doença cada vez mais grave. Aqui é só para mostrar um detalhezinho, já que a gente está aprofundando nisso daqui, é que o papel da tripsina, que a gente já conversou, é bastante importante como enzima
transformação de proenzimas digestivas em enzimas ativas, fazendo a lesão celular. E ela tem um loop de feedback. Quanto maior a produção dela, de tripsina, você tem um feedback de inibição negativo para você também, em condições fisiológicas, não fazer lesão celular. Uma outra coisa que parece acontecer na pancreatite é que você perde esse feedback negativo e você tem também um mecanismo externo de controle da produção de tripsina, que é um inibidor pancreático da secreção de tripsina, esse SPINK1, que antigamente era chamado de PSTI. Então, aparentemente, esse SPINK1 tem a sua produção diminuída pelo processo inflamatório durante o processo de pancreatite aguda. Então, você tem dois mecanismos que você libera a tripsina para agir de maneira mais livre, fazendo mais lesão e mais inflamação no pâncreas. Aqui, mais uma curiosidade que a gente não vê em livro classicamente quando se estuda a fisiopatologia da pancreatite, é o papel do complemento na destruição celular, no processo inflamatório e nos processos de apoptose e necrose na pancreatite. Então, tanto a tripsina quanto essas enzimas pancreáticas ativadas prematuramente estimulam a via do complemento, ativam essa via do complemento, fazendo tanto a lesão e perpetuando a lesão em processo inflamatório dentro, mas também caem na corrente sanguínea fatores do complemento fazendo lesão celular à distância. Aqui, só para mostrar de novo, aqui no cantinho, a célula estrelada, tá? Que ela e o papel dela na fibrose pós-pancreatite, tá? Então, dependendo de qual for o processo fisiopatológico ou o grau de lesão, você vai ter menor ou maior ativação de célula estriada, e isso vai dar o prognóstico depois da sua doença. Se vai ser um processo inflamatório que vai se resolver e você vai recuperar a função pancreática normal ou perto do normal, ou vai ser um processo inflamatório que vai levar a mais fibrose e cronicidade da pancreatite. E nessa cronicidade, a célula estrelada tem papel fundamental. Aqui o que eu falei anteriormente, dessas moléculas do complemento caindo na corrente sanguínea, até ativando a célula estrelada. Também a tripsina caindo na corrente sanguínea, ativando o complemento à distância. E isso parece ter um papel bastante importante, por mais que a gente não estude tanto, na disfunção de órgãos, tá? Que a gente fala principalmente na SARA, quando fala de pancreatite, e da perpetuação do processo inflamatório sistêmico da pancreatite aguda, principalmente dos casos graves. A gente pode ver a chuva de interleucinas, que a gente pode ver bem claramente a chuva de interleucinas que a gente tem no processo, células migrando para o pâncreas e para os órgãos distantes. A gente vai estudar um pouquinho mais para frente algumas das manifestações sistêmicas que a gente tem da pancreatite. Aqui mostrando, depois da lesão inicial pelo fator causal inicial, você vai ter essa lesão da célula pancreática acinar e vai ter ativação da lipase. Isso vai ser basicamente o responsável pela necrose gordurosa que a gente tem no pâncreas. A tripsina, a enzima, vai ativar uma série de outras enzimas. Cada uma vai ter uma ação diferente na gênese da lesão pancreática. Quando você ativa o sistema senina-calicreína, você vai ter muito edema e inflamação. Vocês lembram da aula de inflamação? O sistema senina-calicreína no processo inflamatório. A ativação de quimiotripsinas também vai fazer edema e lesão vascular, disfunção do endotélio e edema. A elastase vai destruir fibroelásticas, então você vai ter o dano vascular e que leva à hemorragia, principalmente quando pela relação do pâncreas com vasos mesentéricos.
a ativação da fosfolipase A2 e a perpetuação do processo inflamatório, levando a distúrbio de coagulação e necrose. Lembrando que todas essas enzimas, além da lesão local, podem cair na circulação sanguínea, fazendo as manifestações à distância da pancreatite. Então, para você fazer manifestação à distância, como a disfunção renal, a disfunção pulmonar, da pancreatite, você tem, além das interleucinas inflamatórias que caem na circulação sanguínea, também essas enzimas do pâncreas que caem. Eu já falei isso, mas eu estou reforçando para vocês. Você vai ter outros mecanismos das lesões à distância, tanto pulmonar quanto renal da pancreatite, mas aí por desidratação, hipovolemia relativa ou, até no caso do pulmão, por hiperidratação, fazendo lesão pulmonar por excesso de líquido que a gente deu numa célula endotelial disfuncional. Vamos lá, depois de anatomia e fisiopatologia, que é o que eu gosto bastante, a gente vai para o quadro clínico. Basicamente, a dor abdominal é a principal manifestação clínica. Pode ser uma dor leve ou uma dor incapacitante, dependendo da intensidade. É uma dor constante que pode irradiar por todo o abdômen superior e para o dorso. Se irradiar para o ombro, vai te confundir bastante. Você tem anorexia, náusea e vômitos numa grande parte dos casos, e que teria bem difícil a não ser que você tenha muito edema da cabeça de pâncreas. Ou seja, você tem dor abdominal e uma série de sintomas inespecíficos acompanhando a dor abdominal. Classicamente vai ter aquela dor abdominal em barra, irradiando para o dorso, tá? Mas não é em todos os pacientes que isso ocorre. Então você tem que ter um grau de suspeição clínica para pensar em pancreatite. Tem que estar no seu repertório de diagnósticos diferenciais. No caso o quadro clínico nos pacientes graves, você vai ter como agravante de tudo a hipotensão, por hipovolemia relativa, porque você vai sequestrar volume no retroperitônio, lembrando que a maioria do órgão é retroperitoneal, então o retroperitônio tem uma capacidade de reter uma grande quantidade de volume, litros de volume, então faz hipovolemia pelo processo inflamatório, disfunção endotelial associada. Você vai ter também vasodilatação por um monte de sininas do processo inflamatório, as enzimas proteolíticas e lipolíticas que vão cair na circulação, mas lembrando que a gente vai ter uma disfunção endotelial tanto localizada no pâncreas como nos órgãos à distância que a pancreatite vai fazer manifestações. Você pode ter alguns nódulos subcutâneos eritematosos por necrose gordurosa, daquela lipase que vai cair na circulação sanguínea. Você pode ter taquipneia acompanhada, porque você está com a telectasia do pulmão, porque você tem uma disfunção de andar superior de abdômen, comprometendo base pulmonar, derrame pleural pelo processo inflamatório, ou como resposta metabólica, como resposta compensatória à acidose metabólica nos pacientes que estão em choque. Febre, confusão mental pode acompanhar, e a gente também pode ter coma, à medida que a gravidade for aumentando. A gente tem alguns marcadores de mau prognóstico da doença, como distensão abdominal com ilho paralítico, quer dizer que a gente está com disfunção sistêmica grave quando a gente faz esse ilho, e esse ilho parado vai sequestrar mais volume e liberar mais citocina inflamatória, funcionando como um segundo motor do quadro séptico da pancreatite. A gente ainda vai ter equimose periumbilical, que é o sinal de Cullen, ou equimose de flancos, como sinal de Gray-Turner, como marcador também de mau prognósticos. Apesar que esses dois sinais de Cullen e Gray-Turner não são comuns e não são 100% específicos de pancreatite. Aqui o sinal de Cullen, a equimose periumbilical, e o sinal de Gray-Turner, a equimose em flancos. Você tem uma grande gama de diagnósticos diferenciais para pancreatite aguda que é importante você ter no repertório. Como uma doença de andar superior, você pode ter uma diagnóstico diferencial de úlcera péptica perfurada, quadros de gastrite ou gastroenterite,
As doenças da via biliar entram como um diagnóstico diferencial bastante importante e outras causas mais difíceis, mas que podem, diagnósticos mais raros, mas que acontecem, obstrução intestinal, isquemia mesentérica, aneurisma de aorta abdominal, gravidez ectópica ou alguma perfuração de víscera oca pode dificultar o seu diagnóstico. Você ainda vai ter doença cardiopulmonar como diferencial, infarto do miocárdio, as pericardites, as pneumonias como diferencial, mas acho que vai ser um pouco mais difícil de você ter esse daí com confundidor de diagnóstico. E algumas coisas, alguns diferenciais também de doenças sistêmicas, como cetoacidose diabética ou crise de falcização na anemia falciforme. Essas duas doenças podem causar dor abdominal nos seus quadros, tá? Então a gente tem que ter essas duas aí também no nosso arsenal de diagnósticos diferenciais. Então, quando a gente tem a evolução da doença, a gente vai começar a pensar no diagnóstico quando você tem dor. Isso é com cerca de 12 horas de evolução do quadro de pancreatite aguda. Depois da dor, um pouquinho mais tardiamente, 12 horas depois, você vai ter o pico de produção de citocinas. E essa produção de citocinas vai demorar uma sequência de horas para começar a fazer disfunção sistêmica, tá? Então, em cerca de 3 dias depois. Ou seja, a gente tem uma janela terapêutica de início da dor até o processo de disfunção sistêmica para fazer o diagnóstico. Isso denota o quê? A importância do diagnóstico precoce, já que geralmente o que mais mata na pancreatite vai ser esse mar de citocina inflamatória na circulação sanguínea. Então, a gente vai ter as mortalidades precoces, intermediárias e tardias. A gente pode ver aqui nesse slide e inferir a partir disso que a primeira e segunda semana vão ser as mortalidades pelo processo inflamatório por si só. E a terceira e quarta semana vão ser das complicações da primeira e segunda semana, que é principalmente a infecção e a necrose daquele processo inflamatório inicial da pancreatite. Então, você pode ver que você tem bastante morte na primeira semana, pelo processo inflamatório agudo, aquele que acontece nos primeiros dias, o sequestro de volume, vasodilatação, a inflamação. E na terceira, quarta semana lá para frente, das complicações tardias, infecciosas e necrohemorrágicas da pancreatite. Então, quando a gente tem uma pancreatite intersticial, adenomatosa ou leve, que é a maioria dos casos, a gente vai ter bastante edema, pouca necrose, 3 a 7 dias o paciente vai estar melhor e uma letalidade bastante baixa. Quando essa pancreatite necrosa, sangra ou se manifestando de forma grave, de 10 a 20% dos casos, a necrose extensa, a hemorragia de disfunção endotelial, o quadro sistêmico grave e as complicações tardias de 3 a 6 semanas já levam uma letalidade de 30 a 60%, que é uma letalidade bastante importante. Vamos lá. Como a gente vai fazer o diagnóstico? A gente vai ter a suspeição clínica, e a gente vai conseguir pensar na doença pelas manifestações clínicas que a gente já conversou. A gente vai dosar amilase e lipase, que vão fazer o nosso diagnóstico. Geralmente tem valores 2 a 3 vezes a referência, então se tiver com uma amilasezinha um pouquinho aumentada, a gente pode pensar em outros diagnósticos diferenciais. E os valores não vão predizer a gravidade, tá? A gente olha umas amilases altos e acha que o doente é pior, às vezes não é pior o doente. Isso é trabalho, tá? Leucocitoses severas ocorrem com frequência, porque você tem um processo inflamatório muito importante acontecendo. Como você sequestra muito líquido para o retroperitônio, tem muita disfunção endotelial sistêmica, perdendo líquido para o interstício e para terceiros espaços pelo corpo,
a gente faz muita hemoconcentração por perda de volume, tá? Então você perde líquido, conteúdo de plasma, mantém as hemácias ali, então você fica hemoconcentrado, você tem valores maiores dos índices hematimétricos. Como você tem essa depressão, você também pode ter insuficiência renal aguda, tá? E essa insuficiência renal aguda também pode ser pela sepsis e as citocinas inflamatórios e a disfunção de múltiplos órgãos e sistemas que pode acompanhar a pancreatite grave. Você pode ter hiperglicemia, porque você vai ter menos liberação de insulina, aumento de glucagon, liberação de glicocorticoide e catecolamina da adrenal pelo estresse que você está tendo, a resposta endócrina metabólica ao trauma e estresse. E 25 até 25% dos pacientes pode ter hipocalcemia associada. É meio duvidoso por quê, mas a gente tem aqueles sinais intracelulares de influxo de cálcio que a gente estudou nos slides anteriores no processo de fisiopatologia da doença, e a gente usa a hipocalcemia para critérios diagnósticos, não só de gravidade, mas também de prognóstico da doença. A icterícia, igual a gente conversou lá atrás, não é comum, geralmente por edema da cabeça de pâncreas. As enzimas canaliculares, ali, fosfatase alcalina e as enzimas hepáticas, podem aumentar, mas não aumentam muito, tá? Vocês aumentam geralmente por edema de cabeça, de pâncreas ou lesão canicular por algum cálculo que está impactado, mas não aumentam de maneira tão importante assim. A gasometria arterial pode mostrar para a gente acidose metabólica, hipoxemia também. Nesses pacientes com PA2 menor que 60, a gente pode pensar em lesão pulmonar aguda, tá? SARA. A gente colhe lactato deles, que vai estar aumentado nos casos dos pacientes então em choque. Isso é um marcador prognóstico de mortalidade, lactatos maiores do que 2. E a gente colhe lá a PCR para avaliar e acompanhar o processo inflamatório que está acontecendo, como a gente já discutiu lá atrás na aula de inflamação. Aqui a dinâmica da amilase, que aumenta de 2 até 2 horas, com um pico de 12 horas até 3 dias, que pode ser detectável de maneira mais tocada até 14 dias. Não é tão específico assim, porque a gente tem outras fontes de amilase além do pâncreas, que são as glândulas salivares, a trompa de Falópio e até o fígado. A lipase acaba sendo mais específica, tá? Ela tem em outros locais, mas o pâncreas vai ser a fonte principal deles. Ela aumenta de 4 a 8 horas, com pico em até 24 horas. O nível dela cai de 8 até 14 dias e ela se mantém elevada até por mais tempo do que a amilase, tá? Então ajuda a gente a fazer o diagnóstico. Não é fator prognóstico os valores delas, como a gente disse, e como elas ficam elevadas por bastantes dias, às vezes muitos pacientes já estão numa outra fase da doença, até melhor e continuam com níveis aumentados, tá? Então por isso que a gente PCR vai ajudar a gente a avaliar, porque às vezes vai ter lipase aumentada e PCR já em queda. Então quer dizer, o doente melhorando, isso quer dizer que as coisas estão indo bem. Então aqui para mostrar as enzimas pancreáticas nos fluidos corporais. Então a lipase sérica acaba sendo a medida de escolha para a gente fazer o diagnóstico de pancreatite aguda. A amilase sérica, ela é simples, é fácil de fazer, é bastante confiável e a gente valoriza ela quando o valor está 3 vezes maiores acima do normal. A amilase urinária a gente usa pouco para diagnóstico. A amilase no líquido acítico é importante para a gente avaliar a destruição da glândula da glândula pancreática e o acúmulo de conteúdo de enzimas pancreáticas no líquido acítico. Ajuda para a gente, como já estudou lá atrás, a CIT na investigação do tipo de ascite, mas a gente pode ter falso positivo porque também aumenta a amilase em obstrução intestinal e úlcera perfurada. A gente pode acrescentar a medida de lipase também
no líquido acítico. E o líquido no fluido pleural, nos derrames pleurais, pode ser uma complicação da pancreatite, um exudato pleural, e a gente pode ainda ter falso positivo com carcinomas de pulmão ou quando você tem derrame pleural por perfuração esofágica. Vamos lá. Os diagnósticos de imagem, porque é muito importante a gente acessar imagens do pâncreas e do abdômen superior para a gente ver, acessar e quantificar as complicações. Raio-X a gente usa muito pouco, é muito ruim para essa finalidade. O ultrassom pode dar bastante informação para a gente de edema, inflamação, massas, tá? Ele é simples, é não invasivo, é bom para você fazer estudos seriados, se você está fazendo exames com frequência, mas ele pode ter, como a gente tem muito íleo, distensão gasosa acompanhada, pode ser que ele não seja tecnicamente factível de se fazer. A tomografia é o que a gente usa muito na prática e no dia a dia, porque a gente consegue ver muito bem o pâncreas, as estruturas em volta deles e as complicações, como a necrose, o fluido pancreático em torno, o edema, os pseudocistos e as complicações por invasão de órgãos, por lesão de órgãos contíguos, tá? A gente não consegue diferenciar edema inflamatório de neoplasia, pode ser uma limitação do exame, mas é um exame bastante útil e bastante importante. A colangiopancreatografia por ressonância magnética vem substituindo, principalmente fora do país, a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica como exame diagnóstico, tá? A gente não tem tanto acesso aqui, é mais um pouco difícil para a gente. O ultrassom endoscópico também pode ajudar a gente a fazer diagnóstico, mas a gente não tem um acesso tão fácil a esses exames aqui. E a colangiopancreato-retrógrada endoscópica ajuda a gente a fazer diagnóstico. A colangio-ressonância é melhor, mas a gente tem uma vantagem da CPRE, que é a possibilidade de fazer terapêutica durante o diagnóstico, tá? É um exame mais invasivo e a gente tem que usar primariamente quando a gente quer fazer um procedimento terapêutico, né? A gente vai querer tirar um cálculo, aumentar o tamanho daquele esfíncter para drenar a maior secreção pancreática. E a gente ainda tem as biópsias pancreáticas guiadas por ultrassom ou por tomografia, para a gente fazer biópsia, aspiração de massa, tá? É importante para a gente, às vezes, não precisar fazer uma laparotomia, acessar o retroperitônio nesses pacientes. Então, esse diagnóstico vai se basear na gente, na dor, a curva de amilase e lipase e a imagem. Então, vamos lá. A gente vai ver algumas tabelas de prognóstico de pancreatite. É bastante importante isso daí, porque a gente tem que informar doente, informar a família, e nós mesmos temos que saber qual que é a mortalidade, qual que é a predição de mortalidade e gravidade desse doente. Então a gente tem os critérios de Hanson, tanto para pancreatite de etiologia alcoólica, quanto para de etiologia biliar, tá? Então o que a gente tem aqui? A idade, o leucograma, LDH, enzima hepática e glicemia. E 48 horas depois, o hematócrito, o quanto esse hematócrito reduz. Esse boom aqui é para a gente avaliar o aumento de ureia. Nos Estados Unidos eles usam isso em vez de ureia. O cálcio, lembra lá que hipocalcemia acontece em até 25% dos pacientes. O PO2 para medir disfunção pulmonar. O excesso de bases, tá? E um extravasamento de líquido predito por retroperitônio, tá? 6 ou 4 litros, dependendo da etiologia. Então, se a gente tem de 0 a 2 pontos, a gente vai ter 2% de mortalidade.
Isso vai aumentando até maior de 6 pontos, praticamente todos os doentes acabam vindo a falecer. Só que a desvantagem disso daqui é que a gente precisa de 2 dias para conseguir medir, conseguir fazer esse cálculo, e ele não leva em conta as complicações necrohemorrágicas, de edema e de órgãos contínuos da doença. O BISAP é uma vantagem. O que? Você precisa só da primeira passagem de exames para dar o prognóstico, não precisa esperar 2 dias igual o Hanson. Leve em conta o que? O aumento da ureia, disfunção do status mental, que é a lesão de órgão-alvo de sistema nervoso central, mais de 2 critérios de resposta inflamatória sistêmica, um paciente com mais de 60 anos, derrame pleural na tomografia. Cada achado desse dá um ponto, e quanto mais achados, mais mortalidade acumulada você tem. Essa classificação de Atlanta, você primeiro precisa fazer o quê? Você tem que dar uma pontuação para a falência de órgãos, tá? Que a gente mostra nessa tabela aqui de baixo, tá? Então você vai esse score de Marshall modificado, que está aqui embaixo, maior que 2 para o sistema respiratório, cardiovascular ou renal. Ou seja, você vai colher uma gasometria, você vai medir a pressão parcial de oxigênio pela fração expirada e vai graduar isso daqui. Quanto menor essa relação, mais grave é o doente. Você vai ver a medida de creatinina. Quanto maior a creatinina, mais grave esse doente. E a pressão sistólica, tá? Se ele está compensado, o score é 0. E se ele tiver menor de 90, com fluido responsividade ou sem fluido responsividade, agrega gravidade, ou com alterações de pH, tá? Principalmente denotando a acidose metabólica, acrescentam mais gravidade. Então você vai ter um caso leve de pancreatite se você não ter falência de órgão e não ter complicação sistêmica. Moderada se você tem essas complicações por menos de 48 horas, ou essas complicações sistêmicas são leves ou locais, e severa quando a disfunção orgânica permanece por mais de 48 horas. A desvantagem disso é que para a gente dar, se mostra a gravidade, a gente precisa também de 2 dias pelo menos para conseguir quantificar isso daí. Esse CT Severity Index é um marcador de mortalidade que vai levar em conta a tomografia, tá? Então você não precisa de exames de sangue para graduar a gravidade e a mortalidade aqui. Então a gente vai usar o critério de Balthazar, tá? Que é as alterações morfológicas do pâncreas. Um pâncreas normal dá 0 ponto, e à medida que se agrega a gravidade na tomografia, você aumenta a pontuação. Você pode ter só edema pancreático, edema com inflamação peripancreática, 2 pontos, uma só coleção de fluidos, 3 pontos. Se você tiver mais de 2 coleções de fluido com a presença de gás ou inflamação peripancreática, 4 pontos. E tá? Então cada um disso daí, grau A, B, C, D e E, vale 1 ponto. E você, se tiver necrose pancreática, você também, mas menos de 30%, 2 pontos. 0 pontos se tiver nenhuma necrose, de 30 a 50, 4 pontos, e maior de 50, 6 pontos. Então você vai somar esses dois scores e você vai saber a mortalidade. De 0 a 1 ponto, praticamente não tem mortalidade. 2 a 3 pontos, 3%, e o corte parece ser mesmo, de 7 pontos para cima, que você tem de 7 a 10 pontos, 17% de mortalidade. Você tem também o critério prognóstico de Glasgow, que vai levar em conta muitas coisas do Hanson, o PO2, a contagem de neutrófilos, disfunção renal. Aqui a albumina, lembra que na inflamação, o processo inflamatório diminui a albumina, a idade, a diminuição do cálcio, o aumento de enzimas hepáticas e LDH,
porque você lembra que a gente tem aumento dessas enzimas geralmente por edema pancreático, então você tem mais edema. E a disfunção do parênquima endócrino do pâncreas, aumento da glicose em maior de 180 mg por decilitro. Cada uma desses critérios, desses pontos, vale 1 ponto. Maior que 3, você tem, maior ou igual a 3, uma pancreatite aguda severa. Menor que 3, uma pancreatite aguda leve, tá? Então, quanto mais pontos, maior a mortalidade, tá? Então, pacientes com 6 pontos têm uma mortalidade maior. O que eles criticam é que esse estudo não teve tantos pacientes graves assim, mas o racional é, aumenta a pontuação, aumenta a mortalidade, tá? A vantagem, o Hanson parece ser mais fidedigno, mais preciso de 2 dias, ao contrário desse do Glasgow, que você já consegue dizer alguma coisa e predizer alguma mortalidade e gravidade, já no primeiro dia com a primeira coleta de exames. Idealmente seria bom a gente associar um critério prognóstico desse com os exames de imagem. Isso vai te dar um grau de certeza e de prognóstico de gravidade ou não bastante grande. Aqui o Apache, que a gente usa mais no contexto de terapia intensiva, tá? Que a gente vai fazer uma pontuação que leva em conta esse quadro A aqui, que tem dados clínicos de temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca, respiratória e saturação, junto com alguns exames aqui laboratoriais, tá? O Glasgow, a idade e comorbidades clínicas. Aqui no final a gente vai somar isso daqui e vai dar uma pontuação para a gente que vai denotar a gravidade e a mortalidade. Então, se a gente olhar aqui, a gente vê claramente, a gente divide mortalidade em parte paciente não operatório e paciente em pós-operatório, lembrando que tem pancreatites que precisam de cirurgia. Mas pensando mais aqui no nosso caso, paciente inicial que não vai operar inicialmente, a gente vê que agregando como todo critério, quanto mais pontos, maior a mortalidade. A gente vê que a gente tem um acréscimo importante de mortalidade, cerca de 22%, tipo, um pouco mais de 1 em cada 5 pacientes, com a Apache score maior de 15 para 19. E quando você passa de 20, mais de 40%, em torno de 40% de mortalidade, tá bom? Então, como a gente conversou anteriormente, o que mata na primeira e segunda semana a resposta inflamatória sistêmica e a partir da segunda semana infecção. Gera essa discussão então. A gente tem que tratar a resposta inflamatória de fase agudamente de maneira agressiva, principalmente na chegada desse paciente. Tá? Se você esperar algumas horas, vão fazer diferença nesse manejo. E a pergunta que se impõe é: será que a gente tem que usar então antibiótico terapia em todos, até de maneira profilática, visto que a gente tem um grande agregado de mortes a partir da segunda semana pelas complicações infecciosas? Então, para a gente começar a pensar no tratamento da doença, vamos pegar esse artigo do New England, um artigo, não lembro a data, mas ele é o artigo mais recente que a gente tem no New England de pancreatite, para mostrar qual que é a evolução da doença, estatisticamente. Então, aqui ó, 80 a 85% dos pacientes vão fazer uma pancreatite intersticial. Vão fazer uma disfunção orgânica transitória, pode acumular coleção e olha que mortalidade baixa, menor do que 2%. Você vai ter resolução ou pseudocisto, tá? Que os pacientes vão melhorar e vão evoluir bem. O nosso calcanhar de Aquiles qual que é? Esses 15 a 20% que vão fazer pancreatite necrotizante, tá? Nas primeiras 2 semanas, se esse paciente evoluir bem, ele vai evoluir com mortalidade menor do que 5%, tá? Vai fazer uma pancreatite, vai fazer disfunção orgânica transitória,
uma pancreatite moderada severa, tá? Agora, tem aqueles pacientes que vão evoluir para uma disfunção orgânica persistente, pancreatite aguda severa, com mortalidade de 15 a 20%, tá? Desses daí, 70% vão fazer uma necrose estéril, com mortalidade de 10%, que vão evoluir para uma necrose pancreática com uma parede livre, tá? A gente vai discutir isso aqui depois. E 30% vão fazer uma necrose infectada, com uma mortalidade de até 30%. Então, o slide anterior mostra para a gente claramente as complicações tardias infecciosas da pancreatite e como elas agregam mortalidade na doença. Então, por isso que é importante a gente colocar junto com critérios clínicos laboratoriais, acrescentar junto um critério prognóstico, aquele que usa o Baltazar e a necrose, para graduar a gravidade da pancreatite, e é por isso tão importante a tomografia no manejo da doença. Então, o que a gente vai achar? Na pancreatite intersticial, um aumento difuso da glândula, distribuição homogênea de contraste, uma inflamação moderada e alguma coleção de fluido. Na necrotizante, não. Esse contraste vai se disparar de maneira irregular e a gente vai ter achado de necrose, gás, nas imagens da pancreatite, nas imagens tomográficas dessa pancreatite. Então, aqui umas imagens de tomografia, tá? Na letra A, uma pancreatite aguda necrotizante, ali a seta mostrando necrose. Na letra B, uma pancreatite ali aguda mostrando uma secreção fluida, tá? Tem a legenda das imagens. Na letra C ali, a Weil-Off pancreatite necrose pancreática bem delimitada ali, com a necrose bem delimitada. E na letra D, mostra ali um pseudocisto, que é uma complicação de pancreatite, tá? Aqui uma tomografia de um abscesso pancreático no paciente com dor abdominal, febre e icterícia. Então você pode ver ali que a seta mais estreita mostra a presença de ar, depois um conteúdo necrótico, acúmulo de coleção fluida, tá? Deixando só um pouquinho de tecido pancreático residual funcionando ali na cabeça, tá? A letra P. Aqui uma pancreatite aguda necrotizante complicada por uma infecção da necrose. Então, no meio da necrose, a gente vê aquela seta com aquelas bolhas, e a bolha é um sinal de infecção do tecido pancreático necrosado. Aqui um baita de um pseudocisto, a gente consegue ver ali a parede no entorno desse pseudocisto, tá? É tão grande que ele rechaça o estômago e deixa o pâncreas completamente comprimido ali, tá? A gente mal consegue ver. Então o paciente deve estar tendo bastante complicação desse pseudocisto e tem como tratar, a gente mostra lá na frente. Aqui uma pancreatite aguda, com um acúmulo de fluido peripancreático no corpo e na cauda do pâncreas ali, como a seta amarela mostra. E aqui uma pancreatite aguda necrotizante com uma grande área de necrose, bastante acúmulo de líquido. E ali não coloca, mas não dá para saber se tem alguma formação de bolha já ou não, tá? Bolha de gás, né? Então vamos lá. Qual que vai ser o tratamento da pancreatite? Tá? Ali embaixo ele mostra que a mortalidade é o quê? Metade das mortes acontecem nas primeiras 2 semanas graças à falência de múltiplos órgãos e sistemas. Isso é, da inflamação.
e a outra metade 2 semanas após, por causa das complicações infecciosas. Então, tratamento diferente de uma fase para outra, né? Então, nessa primeira fase, que a gente tem inflamação com vasodilatação, sequestro de volume, disfunção endotelial, inflamação propriamente dita. O que a gente faz para tratar isso daí? Suporte, principalmente nas primeiras 24 horas. Hidratação agressiva nas primeiras 24 horas. A gente não pode ter disfunção orgânica por depressão de volume nas primeiras 24 horas. Isso vai agregar muita mortalidade, tá? Junto com isso, a gente vai deixar o paciente em jejum, descansar esse pâncreas para ele não precisar trabalhar durante esses primeiros dias. Então, em torno de 5 dias após, se o paciente estiver bem, você começa nutrição enteral ou nutrição viral para esse paciente. Mas a base do tratamento da primeira fase é suporte hemodinâmico. Hidratação vigorosa, guiadas por metas, para você também não hidratar demais, que pode ser deletério. Então, a gente trabalha num limite muito tênue entre hidratar pouco e ter disfunção de órgãos e sistemas por depressão de volume, ou hidratar demais, que você tenha disfunção também de órgãos e sistemas por hiperidratação. Lembrando que, como é um processo inflamatório sistêmico, a gente vai ter essas disfunções graves endoteliais. Então, se você hidratar demais, esse líquido não vai ficar no vaso e vai para o interstício, tá? A gente pode ter complicações por causa disso. A gente vai deixar para usar antibiótico se a gente tiver infecção documentada, ou seja, a partir da segunda semana. Então a gente já consegue inferir, eu vou mostrar trabalhos depois, que você não tem benefício em começar antibiótico precoce para paciente com pancreatite. Então vamos lá. O principal da primeira fase, reposição hídrica. Você vai ser agressiva, porque você muda o prognóstico da doença dentro dessas primeiras 24 horas de tratamento. Depois de 24 horas, você já é mostrado por trabalhos que você tem bem pouco benefício de ser tão agressivo assim na reposição volêmica. Você vai guiar por metas, tá? Então você precisa ter uma noção da função cardiovascular para o doente, que vocês lembram que ali que a gente tem um limite de quanto o coração aguenta de volume. Depois de um certo limite, você não aumenta o débito cardíaco dando mais volume, tá? Até quando tiver sepsis, a gente vai estudar isso de novo em alguns gráficos. Na média, você vai dar de 2.500 a 4 litros de ríngaro soro fisiológico para esses pacientes. Na média, vai ser até mais do que isso, vocês vão ver. Cuidar com as complicações, eu vou mostrar depois, do overload de fluido nesses pacientes. Tá? Porque a gente tem que cuidar. Se a gente der muito soro para o endotélio, ou no momento errado desse soro, ou dar mais do que o paciente aguenta num determinado período, a gente, pela disfunção endotelial associada, você pode ter disfunção renal e pulmonar associado ao excesso de volume que você dá, tá? Por quê? Se você dá soro para mim e para você, 25% do que você dá fica dentro do vaso, tá? Se o paciente está inflamado e com disfunção do endotélio, metade disso provavelmente vai ficar no vaso depois de 1 hora e meia. Ou seja, ele vai para onde? Vai para o pulmão, pode fazer edema pulmonar, pode fazer disfunção renal por edema do interstício renal também, pode ir para o terceiro espaço, pode fazer ascite por excesso de volume, levando inclusive até síndrome compartimental como complicação do excesso de volume que você deu. Então é meio que uma arte, é monitorização hemodinâmica avançada para você hidratar esses doentes de maneira adequada. Não adianta você prescrever 4.000 de soro e ir embora para tua casa. É um doente que você tem que acompanhar de perto, hidratando ele no decorrer dessas primeiras 24 horas, avaliando o que está acontecendo com a pressão arterial, com a função cardíaca, com débito urinário, clinicamente como o paciente está indo, ele está tolerando ou não, tá? E também guiado por exames, saturação venosa central, como está o volume de bicarbonato. Então é multifatorial esse cuidado, uma série de cuidados que você tem para hidratar um doente
Não tem fórmula mágica de reposição hídrica para doente crítico. É sentar do lado do doente, cuidar do doente que é teu, para você saber como ele está evoluindo, tá? Quando tiver sepsis, eu vou estudar isso com vocês com um pouco mais de cuidado. Cuidado e calma. Então, essa aqui é uma imagem que mostra todas as das complicações que você tem quando você erra a mão no soro, tá? Então, o seu tratamento também pode ser o seu veneno. A gente põe o bonequinho da Michelin ali, porque o doente fica inchado, tá? A gente teve uma grande mudança de paradigma de como a gente trata o volume no doente grave final dos anos 80, anos 90 até agora, tá? Antigamente eram bastante hidratados de maneira muito agressiva e a gente percebeu que isso aumentou a mortalidade. Passou-se por uma fase extremamente restritiva do manejo hídrico desses doentes, que também aumentam complicações orgânicas, como disfunção renal. E hoje a gente, como tudo óbvio na medicina, e medicina é um exercício de bom senso, o que a gente tem de mais moderno e estudado é que a gente tem que guiar por metas a nossa hidratação, tá? Se você perdeu a mão, você faz edema pulmonar, aumento derrame pleural, alteração da dinâmica pulmonar, diminuição da pressão parcial de oxigênio por edema da membrana de troca alveolar, retém mais CO2. Você aumentando a água livre pulmonar, você faz edema de pulmão. Então você aumenta o trabalho respiratório, diminui a chance de extubação desse paciente. Você pode até ter disfunção hepática por congestão, uma série de alterações gastrointestinais, com aumento de ascite, aumento de edema, má absorção, aumento do íleo metabólico, aumento da pressão intraabdominal, levando até síndrome compartimental abdominal. E o paciente precisa operar a barriga dele, porque você deu muito volume. Se você faz edema de alça, você aumenta a translocação bacteriana, você tem um motor séptico, motor de disfunção inflamatória associado pelo intestino. Tá? Você pode ter edema cerebral, aumento de pique de pressão intracraniana por excesso de volume. No coração, você pode levar a disfunção miocárdica, depressão miocárdica pelo excesso de volume, alteração de contratilidade, aumento de PVC e piora da performance cardíaca. No rim, que a gente já conversou, pode fazer edema intersticial, aumento a pressão venosa renal, diminuir o fluxo sanguíneo renal por esse edema, levando à insuficiência renal aguda, que agrega tanto de mortalidade quanto da insuficiência renal aguda por hipovolemia, tá? Sempre que você dialisa um doente, você agrega a mortalidade. Então aqui é só para fazer um paradigma da necessidade de hidratação vigorosa e as complicações que você pode ter disso daí, tá? Então é uma arte e vão aprender a cuidar disso com o tempo e com a experiência. E sempre guiado por metas e exames. Aqui um gráficozinho só para mostrar para vocês que você tem aumento de 3% de mortalidade para cada 1% de overload de fluido que você faz, tá? Então, se você tem um overload de fluido menor que 10%, você tem uma mortalidade de 29% no paciente. Se aumentou isso para maior de 20%, até 65% de mortalidade e 40% no paciente séptico, tá? Então, errar a mão no fluido é tão deletério quanto não dar fluido. Aqui só mostrando os mecanismos de disfunção renal da pancreatite aguda, tá? A gente nas primeiras 24 horas tem principalmente como causa de disfunção renal a hipovolemia e a hipotensão associada, a secreção, ativação do sistema senina, claricrina, aumento da produção de bradicinina e prostaglandina E e liberação de histamina do pâncreas, tá? Então, mediado por hipovolemia e o processo inflamatório agudo. Tardiamente, a gente vai ter outros mecanismos, tá? Endotoxina por sepsis, aumento da pressão intraabdominal por eluílio, hidratação, que a gente conversou anteriormente como complicação. A nefrotoxina, né? A fosfolipase A2, o fator de ativação plaquetário e as enzimas pancreáticas que caíram na circulação sanguínea, a apoptose de célula renal,
ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e vasoconstrição renal, aumento da resistência vascular do rim, o estresse oxidativo e outro padrão de citocinas inflamatórias, principalmente TNF-alfa e as interleucinas 8 e 6, tá bom? Então a gente tem mecanismos diferentes no começo e mais tardiamente para a disfunção renal da pancreatite aguda. Como o rim é importante, a gente vai continuar falando, só mais um pouquinho. Então, o manejo da insuficiência renal aguda pela pancreatite aguda. Então, nas primeiras 24 horas, é monitorar sinais vitais e o ganho de peso, para saber quanto esse paciente está retendo de volume, né? Monitorar a função renal, tratar a instabilidade hemodinâmica, administrar volume, principalmente Ringer, porque o soro fisiológico está associado a mais disfunção renal e perpetuação de inflamação, assim como mais disfunção endotelial. Evitar anti-inflamatório não esteroidal. Avalia a nutrição enteral. Se for paciente grave, põe na UTI e evitar agente nefrotóxico. Depois de 24 horas da ressuscitação inicial, a gente vai o quê? Volume é de acordo com o que você precisa. A gente vai continuar avaliando a função renal, o ganho de peso, o edema, monitorar o compartimento abdominal para ver se não está fazendo síndrome compartimental abdominal. Não vai dar antibiótico profilático, vai tratar o paciente que precisar tratar com cirurgia aí, necrose pancreática ou não, ou dar antibiótico só para quem precisa e cirurgia se necessário. Depois que você está com a disfunção renal, você vai ter que ser muito judicioso na hidratação do doente, porque ele pode não urinar. Vai precisar do nefrologista junto com você. Ver se algum paciente precisa ou não de diurético. Ver se o paciente precisa operar em caso de síndrome compartimental. Vai administrar seus antibióticos e as medicações de acordo com a função renal do paciente e vai ver se o paciente precisa ou não de terapia renal substitutiva. Aqui um outro trabalho que mudou um pouquinho como a gente hidrata doente, mostrando que um balanço de fluido negativo em qualquer um dos dias, nos primeiros 3 dias do manejo do paciente com choque séptico, melhora a mortalidade. Ou seja, a gente vai bem a favor do que a gente discutiu aqui. A gente tem que ser agressivo nas primeiras 24 horas, ganhar o doente nesse primeiro dia e depois administrar isso de maneira mais conservadora para que esse doente não tenha um ganho de volume, né? Porque esse soro não vai estar onde ele precisa. Lembra que no doente inflamado isso vai para fora do vaso. Então, depois que a gente ganhou, a gente tem que tentar fazer com que esses doentes tenham balanços neutros de hidratação e saída. Aí você considera perda urinária, perda sensível de acordo com temperatura, frequência ventilatória, tudo isso daí, tá? E idealmente, talvez ali pelo segundo ou terceiro dia, você ter um pouquinho de balanço negativo para você tirar um pouquinho daquele excesso de volume que você deu. Lembrando que a gente, além de volume para tratar a instabilidade hemodinâmica, a gente ainda pode fazer mão de uso de drogas vasoativas. E olhando hoje, para você não ser tão agressivo assim no volume, em algumas situações você já tem começado droga vasoativa em doses baixas um pouquinho mais cedo, porque também doses altas de droga vasoativa pode fazer disfunção renal. Como as coisas mudam na medicina. Se você estudasse isso em 2006, tinha alguns trabalhos que mostravam que antibiótico profilaxia era melhor do que você esperar para tratar, tá? Então, os pacientes com necrose pancreática provada tinham que receber antibiótico profilaxia profilática com carbapenêmico, imipenem ou meropenem. 2006 isso daí. 2007 já um outro trabalho que não mostrou já a diferença estatística de você começar antibiótico profilático, começar tratamento precoce
do que você usar tratamento quando você tem realmente infecção da necrose. Pode ver, 2008 a gente já começa a corroborar cada vez mais, esse foi um dos vários artigos, de que antibiótico profilático não reduz a mortalidade da pancreatite necrohemorrágica, tá? Então a gente tem que tratar quem tem que tratar e não dar antibiótico profilático. Isso aqui é um trabalho já de 2008. Aqui uma revisão do New England de 2016, que por mais que eles reconheçam que a necrose pancreática infectada aumenta o risco de morte, não se mostrou benéfico antibiótico profilaxia para o tratamento de necrose, para o tratamento da necrose. Então, você não dá antibiótico profilático a não ser que você tenha infecção suspeita ou confirmado, tá? Apesar disso, tem muitos pacientes ainda recebendo antibiótico contra as recomendações, que vai de maneira contrária às recomendações mais atuais. Como que a gente maneja a necrose? A gente pode fazer aspiração percutânea guiada por tomo, tá? Para isso daí, a gente precisa realmente fazer uma laparotomia. Não tem indicação, então, de antibiótico terapia profilática, tá? Só se a gente tiver suspeita ou sinal de infecção. Isso está definido. Não dá antibiótico profilático, isso é importante. Em pacientes que você está com uma deterioração clínica evidente, parece que pode ser plausível usar antibiótico de amplo espectro, o carbapenêmico, o imipenem, o meropenem, até a gente ter resultado de cultura. Repete TC se você tiver sinal clínico de complicação, ou seja, o paciente está piorando, está dando sinal de infecção, está dando sinal de mais sepsis, não está melhorando. Então, na necrose estéreo, não é necessário antibiótico terapia. Necrose maior que 30%, você pode usar antibiótico, mas também avaliar o doente clinicamente. Na necrose, que tem infecção, a gente mostrou na tomografia, necrose com bolha de ar, esse tipo de coisa, antibiótico terapia. Operar a necrose, tentar esperar 2, 3 semanas para demarcar o máximo de necrose possível e você não precisar operar esse doente em vários dias consecutivos. Se você tiver uma piora clínica evidente, obviamente você vai operar esse doente e não vai esperar esse tempo, tá? Você pode fazer isso por cirurgia ou de maneira atravessando o estômago de maneira menos agressiva. Geralmente, hoje aqui, os pacientes acabam operando. O abscesso pancreático, a gente vai ter com o abscesso, você tem que fazer uma drenagem guiada por tomo ou ultrassom. Se não tiver disponível ou for uma localização ruim, abrir a barriga, mas também muitos deles respondem somente a antibiótico. Você tem outras complicações mais raras, como a ascite e fístula pleuropancreática, que a ascite e essa outra, a fístula você pode fazer uma drenagem guiada por endoscopia e colocar um stent para tirar esse fluxo, ou fazer uma cirurgia aberta, ressecar e suturar esse pertuito com fístula. E as complicações vasculares, que são a ruptura ou formação de pseudoneurismas, podem ser bem catastróficas, tá? São coisas com mortalidade bastante grande, tá? Você pode fazer uma embolização, tá? Por hemodinâmica, ou mesmo abrir a barriga e fazer uma laparoscopia. E outra complicação vascular que você tem que pode ser trombose de via do sistema porta. Aqui é uma imagem mostrando a diferença de uma coleção e de uma necrose. Pode ver que a coleção é bem mais delimitada, né? A necrose não. E aqui o principal aqui do tratamento é a pancreatite biliar, né? Se o paciente não tem melhora clínica ou está com colangite, icterícia, febre, a gente pode fazer uma CPRE com esfincterectomia e retirar os cálculos. E se não tiver CPRE, tem que ser uma colecistectomia aberta com exploração da via biliar. Se o paciente estiver bem, você pode adiar essa cirurgia por 4 a 6 semanas, tá? Mas hoje em dia tem parecido ser mais razoável e cada vez mais bem aceito a colecistectomia ser feita de maneira
um pouco mais precoce, tá? Antes da alta hospitalar. Aqui para mostrar como a gente faz a CPRE, é como se fosse um aparelho ali de endoscopia que a gente entra e a gente tem como instrumentalizar essa via pancreática, tá? Com um catéter e um fio guia entrando ali pela papila maior, como a imagem mostra. Aqui depois mostrando a visão endoscópica que você vai ter ali, você passando pelo estômago, duodeno, chegando na papila maior e depois com com fluoroscopia pelo raio-x, depois de jogar contraste, aqui ó, o ducto biliar principal, depois de você jogar o contraste. Aqui mostrando o procedimento, tá? Com a imagem do atlas de anatomia, a imagem que o endoscopista está vendo, uma esfinterectomia, tá? Da ampola de váter ali, tá? Que é um corte para você abrir, para você poder instrumentalizar isso dali. Ele entrando dentro da via ali do colédoco, tirando o cálculo ali que estava obstruindo a via biliar e o ducto pancreático, tá? E depois que você tirou a pedra, você tem a patência ali do ducto da via biliar e da via pancreática reestabelecida, tá? Com isso você acabou tratando o paciente da pancreatite biliar, que é a causa mais comum que a gente tem, né? Aqui uma outra imagem da visão do endoscopista, tá? Que ele faz a esfinterectomia ali da papila maior na figura B e deixa colocado um stent, tá? Para fazer a drenagem do ducto pancreático principal, tá? Aqui uma imagem da instrumentalização do ducto pancreático acessório pela papila menor, que também tem como se deixar o stent para fazer essa drenagem, tá? E uma outra complicação que é o pseudocisto pancreático, que é a coleção de fluido pancreático em parede que não tem epitélio. Geralmente é uma complicação tardia que ocorre semanas depois do insulto pancreático inicial, tá? Você pode ter complicações até 10% deles, que é infecção, ruptura, sangramento, até obstrução de via biliar. Quase metade deles vão se resolver de maneira espontânea e atualmente tem-se uma tendência de não se manejar pseudocisto assintomáticos, tá? Antigamente, os que eram maiores de 5 milímetros por mais de 6 semanas eram drenados. Se o paciente não tem problemas, esses pseudocístios acabam sendo deixados lá. Você pode fazer uma drenagem por endoscopia, se tiver relação com a parede do estômago, por cirurgia aberta ou guiada por TC e ultrassom, aspirando e esvaziando esse pseudocisto. Então, aqui para acabar, os dois tipos de pseudocistos, o não comunicante com a via biliar, com o ducto pancreático principal, e o pseudocisto comunicante com com o ducto pancreático principal. Mostra ali um pseudocisto na imagem A com uma correlação com a parede do estômago, então pode ser drenado por ali mesmo. E ali na última imagem, mostra uma terapia endoscópica de um pseudocisto comunicante, colocando um stent bastante longo ali para fazer a drenagem desse pseudocisto. Tá bom? Então é isso. Foi 1h30 de aula, foi um pouquinho mais longo, porque é um assunto com bastante detalhe e importante. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar pelos canais de comunicação.